Você já se sentiu ansioso ou já até mesmo pensou que estava atrasado na vida, mesmo sendo bem novo? Eu tenho pensado sobre essas coisas ultimamente e eu cheguei à conclusão de que eu simplesmente não sei descansar. Eu não sei ficar parada. Parece que eu tô sempre buscando, tá fazendo alguma coisa. Eu não sei parar. E eu tava reparando, parando mesmo para analisar as minhas metas, que eu estabeleço para mim, e eu vi que simplesmente não tem nenhuma meta que tenha a ver simplesmente com lazer e diversão. Minhas metas geralmente têm a ver com trabalho, faculdade, produtividade e rotina de cuidados com a casa. Eu queria ser uma pessoa, queria estar trazendo para cá um vlog que fosse de um passeio, um vlog de uma viagem que eu estivesse fazendo, ou eu queria estar trazendo para cá até mesmo um vlog de uma rotina de estudo, sabe? Aquelas coisas que a gente vê bem bonita. Eu tô tão estressada, tão cansada ultimamente, e eu simplesmente acho que isso não é o certo. Isso não é o correto. Que uma pessoa fique estressada, cansada, se sentindo que não é o suficiente, ou até mesmo uma pressa de, de tão apressado, eu já não sei mais nem o que é que eu tô procurando. E eu sinto que eu não tô vivendo a minha vida. Tenho 22 anos, né? Eu sou bem nova, mas parece que eu já tenho tanta responsabilidade, parece que é tanta coisa que eu sinto que eu não tenho mais tempo. E eu sinto que eu simplesmente estou atrasada. E assim, eu tenho 22 anos. Já faz não sei quanto tempo que eu tô correndo. Que eu tô correndo, que eu estabeleço meta. E assim, pelo que eu tô vendo, acho que trabalhar mais não vai trazer aquilo que eu imagino. Porque na minha cabeça funciona desse jeito. Significa, se eu trabalhar muito, por exemplo, durante um dia, isso quer dizer que eu vou ter um resultado mais rápido. Então, eu estabeleço uma meta, que ela é uma meta bem ousada e difícil, né, difícil de realizar, levando em consideração a realidade onde eu vivo atualmente. Vamos dar esse exemplo. Eu coloquei essa meta, ela é uma meta super ousada de você alcançar. E ela é totalmente distante da minha realidade e totalmente difícil de alcançar. Ela não existe, ela está bastante distante. Na minha cabeça, se eu me esforçar o dobro, ou se eu trabalhar incansavelmente naquela meta, eu vou conseguir alcançar ela mais rápido. Só que na prática não funciona assim, né? Então eu posso dizer assim, que já fazem muitos anos que eu tô tentando fazer isso e sinceramente eu acho que não tá funcionando não. Então talvez exista uma forma de eu conseguir fazer um pouquinho a cada dia, mas de uma maneira que não venha me maltratar. O que é que eu quero dizer com me maltratar? Tem mais a ver com as necessidades básicas mesmo, sabe? Mas ter um descanso, me alimentar no horário correto. Eu sinto que eu tenho uma facilidade muito grande. A primeira coisa que eu abro mão e a primeira coisa que eu deixo para trás sou eu mesmo. Se um familiar meu ficar doente ou se até mesmo um animalzinho meu ficar doente, eu vou sair correndo pro hospital e eu vou arrumar tempo para cuidar dele. E até mesmo se eu precisar estar me dedicando para uma demanda, eu vou estar dando 100% de mim. Mas eu sinto que quando se trata de mim mesmo, eu tenho uma facilidade muito mais grande de abrir mão das minhas necessidades, de cuidar de mim mesmo, do que eu teria para uma outra pessoa. Então, eu sou uma pessoa que cuida muito das outras pessoas, mas que se deixa em segundo plano. Então, eu trato como se cuidar de mim, então eu trato o cuidar de mim como algo que não é prioridade. E eu tenho pensado bem, acho que isso aí não leva para lugar nenhum, não. Sendo bem sincera. Parando assim para pensar agora,
eu sinto falta de um tempo que já faz tanto tempo que passou que eu já nem lembro direito como é que funciona. Como é que ele foi? Onde eu não tinha essa cobrança toda comigo mesma. Eu nem sei, parando pra pensar agora, eu nem sei se esse tempo já existiu, sendo bem sincera. Porque parece que eu sempre tive essa cobrança comigo mesma. E assim, eu tô cansada. E se você me conhece, se você convive, mesmo que seja minimamente comigo, você provavelmente já me ouviu falar essa frase: eu tô cansada. E parece que simplesmente é um cansaço que ele não acaba. Mesmo dormindo, tendo tempo, parece que é um cansaço que não acaba. Parece que a minha mente não desliga, fica sempre procurando soluções, sempre pensando no que fazer, qual vão ser ali as próximas metas para alcançar. E sendo bem sincero, isso é um saco. Eu entendo que para que a gente consiga alcançar alguma coisa, é necessário que a gente se esforce e que dê o nosso melhor. Mas quando eu começo a formular as minhas metas, eu sinto que eu entro em um lugar meio doido, sabe? Onde eu penso que eu tenho que me esforçar muito. Um lugar onde eu paro e penso, agora eu vou mudar de vida. Agora é pra valer mesmo. Aí eu estabeleço metas, que são metas muito altas e metas muito duras comigo mesma, e eu até consigo manter certa frequência dessas metas, mesmo que isso signifique dizer abrir mão, mesmo que isso signifique abrir mão muitas vezes de mim mesma, de tempo para descanso. Quando você está fazendo algo, você tem algum objetivo que você está trabalhando, por exemplo, manter a frequência durante 3 dias da semana de estudo. Quando você está mantendo aquela frequência, mas assim, me usando como exemplo, quando eu pego alguma coisa para fazer, parece que eu entro nesse loop. Eu começo algo, coloco uma cobrança muito alta em cima de mim mesmo, consigo manter por certo tempo, me sinto cansada e exausta porque eu não parei o tempo que eu precisava para descansar, paro de fazer o que eu estava fazendo, me sinto um cocô e acho que eu não consigo concluir e dar continuidade às coisas que eu inicio e desisto. E aí, muito tempo depois, eu volto e começo de novo, mesmo loop. E parando para pensar que se eu fizesse de uma forma que fosse mais saudável para mim, de uma forma que fosse mais gentil comigo mesma, respeitasse os meus limites, talvez eu tivesse conseguido dar continuidade a muita coisa que eu iniciei e não levei pra frente. Mas por causa dessa maluquice de querer, nem sei o que é que eu quero. Chega o nível que você tá se cobrando tanto, sabe? Que você entra num nível de insatisfação com a sua vida que você não sabe mais nem o que você quer. E aí você perde o sentido de tudo. E eu já me encontrei muitas vezes nesse lugar, onde eu já me cobrei tanto e eu nem sabia mais o que eu tava fazendo. E é cansativo, sabe? Eu sinto que eu não tô vivendo a minha vida e eu sinto que eu não tô aproveitando as coisas de verdade. E eu nem sei por quê, sabe? É mais um sentimento de você se sentir um pouco perdido na vida. Parece que eu não dou continuidade às coisas que eu começo. Eu queria, sabe o que eu queria? Eu queria viver numa casinha no meio do campo, bem bonitinha, fazer os meus pãozinhos e os meus bolinhos, plantar as minhas comidinhas, viver em comunhão com os animaizinhos, no meio de uma floresta, assim, sabe? Ficar respirando ali o ar puro, ficar meditando ali no meio da natureza, ouvindo a zoada dos grilos. Ai, é meu sonho. Queria viver nessa fazenda aí, comprar uma casinha no meio da montanha, na serra. Eu queria viver essa vida aí. Eu queria mesmo era ser herdeira. Que eu acho que se eu fosse herdeira, eu não tava passando por isso tudo não, sabe? Porque tudo começa aí, né? Tudo, na verdade, tudo tem a ver com dinheiro. Se eu fosse herdeira, eu não tava correndo atrás aí louca desesperadamente. O que é que eu ia fazer? Eu ia, sei lá, aprender a tocar um instrumento, fazer artes cênicas, fazer aula de teatro, aula de dança, cerâmica, ia praticar algum esporte, ia viajar o mundo,
Eu queria organizar a minha casa, comprar os eletrodomésticos bem chiques, sabe? É uma vida que eu idealizei na minha cabeça. Quando eu era mais nova, na minha cabeça isso era muito possível. Tipo assim, isso aqui depende de mim. Depende de mim estar conquistando essas coisas. E se eu me esforçar muito, eu acho que eu tô conseguindo pegar. A ideia, ela parte principalmente daí. Se eu me esforçar muito, der o meu melhor, tudo depende só de mim, eu vou conseguir. Só que muitas vezes a gente acaba se comparando e não levando em consideração o lugar de onde a gente está partindo. Como assim? Muitas das pessoas, elas muitas vezes saem, né, pelo menos falando aqui de forma individualmente, de um lugar onde você geralmente não tem tantos recursos assim. O que eu quero dizer com isso? Quando você estuda, na maioria das vezes em uma escola pública, você, as crianças gritando aqui na quadra onde eu moro. Ainda tem isso, tá bom? Eu moro aqui vizinho a uma quadra, é cada coisa que me aparece para me estressar. E de manhã, eu não sei se é aula de recreação, mas é uma zoada. Então, se vocês ver algum grito de desespero nesse áudio, não sou eu, tá? Não é minha família. É a quadra recreativa aí do lado, que de manhã tem esse recreio, e à noite é uma zoada. Eu não sei o que é isso aí. É uma coisa que eu não tenho controle e, como muitas coisas da minha vida, eu decidi não se estressar com isso, pelo menos na teoria. Então, voltando ao que eu estava dizendo, muitas vezes a gente acaba se comparando com outras pessoas que tiveram recursos que você não teve. O que é que eu quero dizer com isso? Vieram de uma escola boa, tiveram a oportunidade de aprender a estudar desde cedo, porque até mesmo isso pode ser considerado um certo privilégio. Por exemplo, você, né, como foi por muito tempo o meu caso, não tem um lugar para estudar, não tem uma casa que é silenciosa ou alguém que apoia você nos seus estudos, não tem tempo 100% para se dedicar ali aos seus estudos, isso tudo já faz com que você demande mais energia para conseguir começar a estudar do que já está focando no estudo em si. Isso acontece desde sempre bastante comigo. Eu consigo, né, ver essa questão. Como assim? Uma coisa, um cenário A é você ter um local de estudo que seja silencioso e ter tempo para estudar. Você vai começar a estudar e pronto, acabou. A partir dali, depende de você continuar estudando, né? Nesse recorte que eu estou fazendo. Outra coisa é você ter que lidar com o fato de você, na sua casa, não ter um local para estudar, não ter tempo para estudar, porque você tem que estar lidando com o cuidado e a manutenção da própria casa. Mesmo que aquilo não seja responsabilidade 100% sua, como você mora ali, você tem que fazer. E não tem o que fazer, não tem o que ser feito, você tem que fazer. Só isso aí já reduziu na metade do seu tempo. Ainda quando você vai sentar para estudar, né, que você decide, você já tá cansada já. Então, assim, é uma situação bem complicada, sabe? Eu acredito que você que tá aí assistindo esse vídeo, você sabe qual é que é a sua dificuldade. Assim como eu sei qual é a minha. E, sinceramente, tem um dia que eu ando assim, respirando fundo e orando por paciência a Deus, ao universo, alguém me salve daqui, que se eu pudesse eu fugia. Eu tenho certeza que se você pudesse, você fugia também. Você não fugiu ainda porque não deu. Você sabe quais são os problemas que você está falando, né? Aquele problema lá, que você, aquele problema, pensa naquele problema, que você olha para ele e respira fundo. Meu Deus do céu. E você pensa, por que que só a minha vida é assim? Né? E às vezes eu penso, meu Deus, eu tenho 22 anos, eu nem sei, né? Porque depois que você passa dos 20 anos, você meio que para de contar. Eu tenho 22 anos e eu me sinto uma velha, eu me sinto cansada o tempo todo, eu não tenho energia para fazer nada. Todo tempo eu me sinto cansada, parece que eu tenho tanta responsabilidade. E ontem eu tava conversando com meu noivo, a gente tava conversando assim entre nós dois, e aí chegou, tá passando um carro,
E ontem eu tava conversando com meu noivo e eu tava pensando, eu cheguei, né, tive aquele estalo. Eu tenho 22 anos, parece que eu tenho tanta responsabilidade. Se eu pudesse, eu abria mão dessas responsabilidades, sabia? Eu queria mesmo ter tempo pra estudar. Você tem noção disso? Reflete aqui comigo. Você tem noção disso? De que é o que é a pessoa desejar ter tempo para estudar? O que eu queria é sentar na mesa e estudar, mas parece que eu não tenho tempo. E isso é porque eu nem estou ainda falando sobre a distração que é o celular. Isso aqui ele é tópico para outro vídeo. Eu já estou comentando aqui. Eu lembrei agora. Porque parece que eu estou sempre correndo e sempre apressada. Eu não sei nem para onde é que eu quero chegar, correndo tanto e me matando, nem tempo tendo para descansar. Parece que o meu tempo de descanso é tempo de tela. Aí eu vou olhar a tela, fico mais cansada, depois fico me cobrando por que eu não peguei essas horas que eu tava ali mexendo no celular e fui estudar. Meu Deus, tu não quer mudar de vida não, tu quer ficar vivendo essa vida que tu tá vivendo. Mas aí eu peguei o tempo e fazer o quê? Mexendo no celular e fico me sentindo culpada. Aí depois eu entro em outro loop, que eu pego, paro e penso. Não, eu tenho que mudar mesmo. Tu quer ficar vivendo essa vida que tu tá vivendo? Eu reflito comigo mesmo. Não, né? Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá e dar o nosso melhor. Aí já entra naquele loop de novo. Eu vou dar o meu melhor de novo. Vou dar o meu melhor mesmo. Aí começa a me cobrar. Fico cansada. Extremamente cansada. Não descanso. Desisto porque eu tô cansada demais. Acho que não fiz nada. Então são vários loops aí que você pode perceber que acontece. Eu nem sei. A questão é que eu decidi, sim, eu quero uma vida melhor, mas eu também quero ter tempo para cuidar de mim. Então, geralmente, quando eu tô assim, meio maluca das ideias, o que é que eu faço para me organizar? Eu, particularmente, eu gosto de anotar as coisas no bloquinho de nota. O bloquinho de nota não tá fácil aqui. Mas você vai acreditar nisso que eu tô falando, tá bom? Você acredita em mim. E a gente confia um no outro. Eu anoto no bloquinho de nota no papel mesmo, ou no celular, as coisas que estão na minha cabeça. Uma coisa que me ajuda bastante também é escrever no papelzinho, para não ficar, né, maluca das ideias. Então eu vou lá e escrevo no papelzinho, aí eu vou restabelecendo as minhas metas, tenho um tempo para respirar e aí tento de novo, começo no dia seguinte. Então é isso, esse vídeo foi um desabafo que eu queria trazer aqui. Eu enrolei bem muito para gravar ele, porque a gente tem esse bloqueio, mas eu tô tentando fazer as coisas darem certo. Dessa vez eu vou tentar fazer sem acabar aqui me maltratando, sabe? Porque eu acredito muito que nós somos os nossos melhores amigos. E dentro da nossa cabeça, a única pessoa que tá com a gente 100% da nossa vida, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, é a gente mesmo. Você vai querer estar vivendo a sua vida toda com uma pessoa que só sabe falar mal de você, que nada presta, nada que você fez presta, tudo é ruim, que você é a pessoa mais horrorosa do mundo. Deus me livre, né? Não quero isso. Então, que você seja mais gentil, que nós sejamos mais gentis com a gente mesmo, que a gente possa nos encher de amor e nos nutrir de pensamentos bons e positivos, tentar ter uma vida, né? Tá tudo louco assim, loucura. Segura, respira, volta para o seu eixo, continua seus objetivos, sempre procurando também cuidar de você, que é muito importante. E vamos pensar positivo, né? As coisas já são tão difíceis, mas vamos nos nutrir de palavras positivas, pessoas boas ao nosso redor e seguirmos firmes e fortes para a gente poder tentar construir uma vida mais feliz. É isso. Se você ficou até aqui, eu te agradeço imensamente. Muito obrigada mesmo, tá bom? Se você quiser estar comentando aqui um coraçãozinho para saber que você ficou até o final desse vídeo, eu vou ficar extremamente feliz. É isso. Beijo e até a próxima.